galera do Fluminense me aborda lá, pô, Gabriel, vai, começa a resenhar, e aí, Renato, pipipi, popopó. Qual é a diferença do trabalho do Mano pro Renato? Já tem diferença? O Carrilho riu assim do tipo... Porra. Não tem, tô brincadeira. Não, cara, Já, assim, em tese, todo mundo esperava uma mudança até certo ponto grande, porque o Mano é o cara mais conservador, e isso eu já consigo observar na equipe, tá? O Mano é o cara mais conservador que calcula cada movimento em prol do resultado, então se ele tiver que apresentar o máximo de cautela... Sem riscos. Vai, sem risco. O Renato não, o Renato ele já é risco. mais o... O Renato vai bater, eu já tô falando isso pra todo mundo, cara, tomara que aconteça. O Renato vai bater Fluminense e Borussia de peito aberto com o Borussia. Não tô falando que o Fluminense vai ganhar no Borussia não, tá? Mas eu acredito que a pré-eleção e tudo, a estratégia do Renato vai ser de peito aberto pro Borussia, porque é o perfil do Renato. Ele não tem essa questão de, não, vamos primeiro não tomar gol, e aí tem essa primeira diferença. Mas eu cortei tua pergunta também, se você quiser. Não, na verdade é só isso. Eu só quero comparar os trabalhos e entender se já tem diferença ou não. Eu não consigo chegar a uma grande diferença, a não ser essa do perfil. É um time claramente mais corajoso. Eu acho essa diferença, sim, ela será única, eu acho muito pouco. Essa é a questão. Bom, vamos lá. Vou tentar fugir da tecla calendário, não tem tempo pra treinar, que é a grande verdade. Nenhum treinador tem 3 dias de treino seguidos, nenhum tem. Mas vamos lá, fugindo um pouco dessa tecla, o que o Fluminense apresenta taticamente enfim, de ideias de jogo, a partir do momento que você está predisposto a correr mais riscos, já sai mais coisa boa, digamos assim, do que quando você tem um modelo mais conservador e mais reativo. E quando eu falo reativo, não é nem reativo de ser defensivo, não é discussão nessa. Com o Mano Menezes, era um Fluminense extremamente reativo a qualquer ação. Então tinha que esperar o Arias ganhar um drible de 2 para ter um movimento diferente. Tinha que esperar sair uma tabela ali que a bola sobrava e aí o Germancano puxava na área para receber. Com o Renato, você tem um time um pouco menos reativo nesse sentido. Então o Samuel já conecta o Arias de um jeito que o Cano já vai fazer o movimento certo, e agora o Everaldo, né, com a lesão do Cano, enfim. Então você já tem um time menos reativo ao que pode acontecer numa disputa de segunda bola, a uma bola que vai sobrar na entrada da área, o Arias achar um espaço que não estava ali naquele momento. Então, nesse sentido, o Fluminense apresentou uma leve evolução. Só que ainda é uma evolução muito instável. O Fluminense faz um primeiro tempo, às vezes, muito bom, um segundo tempo toma pressão o jogo inteiro, igual tomava com o Mano Menezes. Ou faz um primeiro tempo num vazio de ideias ainda, igual eu falava muito isso, e aí no segundo tempo consegue sair um pouco mais. A minha percepção, assim, de diferença prática é que o Renato, em alguns jogos, tem conseguido identificar quem é o jogador que vai ter o melhor comportamento para aquele momento. Então, por exemplo, em determinado jogo, ele identifica que é melhor ter uma dupla de volantes que vai sair um pouco mais rápido. Vai ser melhor, em determinado jogo, você ter um Keno que consegue pisar um pouco mais na bola do que o Canóbio, que é um jogador melhor em transição. Então, nesse ponto, acho que o Renato, mesmo com a falta de tempo, conseguiu encontrar soluções nesse sentido. Só que no final ainda é um time que no segundo tempo depende dos mesmos jogadores, que não são tecnicamente refinados como alguns titulares. Depende do Arias pegar a bola, arrastar e decidir sozinho, como o Arias fez 2 vezes contra o Sport. Ainda depende do Arias botar o jogo no bolso, ainda depende do Germancano achar aquela finalização que ninguém estava esperando. Então ainda depende muito disso. De maneira defensiva, não é um time que não tem passado mais apertos, mais sufocos do que o Mano, então, querendo ou não, conseguiu manter a mesma estrutura, sem o Thiago Silva, que eu acho que é um ponto bem positivo, tá jogando um bom tempo já sem o Thiago Silva, ainda vai jogar um bom tempo aí sem o Thiago Silva, e aí acho que conseguiu correr um pouco de mais riscos, sem abrir mão de uma mínima organização defensiva, mas de ideia de jogo, de ter uma percepção, de ter uma chegada... Cara, esse é o time do Renato. Não. Isso aí é Renato Gaúcho. Porque assim, o Renato... meu ponto, tá? Meu ponto, e agora isso aí... Você é hater do Renato, pode falar pra galera aí. Não. Tô brincando. Não é nem isso, assim. Meu ponto porque... nunca vi a galera resenhando sobre o trabalho do Renato, nunca fui pesquisar o que outros analistas acham, mas enfim. Eu acho o Renato um cara que tem muitas ideias de chegada no último terço. O time, na hora que chega ali próximo do último terço, tem a movimentação, sabe encontrar o espaço, sabe encontrar quem vai ser o homem livre para chegar finalizando. Tem aqueles vídeos do Renato, né, mostrando como que é o melhor local do cruzamento. Desse jeito, cruza aqui, daquele jeito, cruza lá no segundo pau.
mas é um cara que, ao meu ponto, nunca teve uma ideia muito boa de construção, de sair de pé em pé, de temporizar pra sair do jeito certo. E se a torcida do Fluminense estiver esperando isso, cara, não é com o Renato que vai encontrar isso. Não é uma saída de bola cadenciada que vai encontrar o cara certo na entrelinhas para dar corredor e pum, chegar. Não é isso. É o cara que vai fazer uma saída segura, mas que no último terço, na época do Grêmio, durante alguns anos no Grêmio, tinha a movimentação, tinha a mobilidade dos atacantes, enfim. E aí dava certo nessa chegada. Essa chegada ainda depende muito do Arias, e aí é o ponto, o problema ainda. Vou colocar isso em culpa, né? Vou colocar isso aí na culpa do calendário. E o Fluminense tem uma questão de diferença de refino técnico dos titulares para os reservas que é gigantesca. Pô. O Fluminense termina um segundo tempo contra o Botafogo com o Paulo Baia, Serna e Everaldo, onde você tem um time titular com Keno e Arias, que é um refino técnico completamente diferente. Sabe? Tô falando quem é melhor ou quem é pior, mas enfim, muda muito para essa ideia de propor um jogo, e aí acaba que é um time que é mais corajoso para chegar, dá um pouco mais de espaço, corre mais riscos, mas até agora, na prática, é isso. Assim, ainda não teve uma dinâmica muito clara, igual você falou, esse é o time do Renato. O Renato tem essa característica. Os gols saem desse jeito, os gols saem com o John Arias botando o jogo no bolso.